Agora nós vamos continuar nosso conteúdo e vamos entrar no tema que é o objeto, né, que é o objetivo desse curso, né, que é o curso sobre nascentes. Né? A primeira pergunta, né, que é a grande questão, o que são nascentes? Né? Então a gente tem aqui um conceito, uma definição que a gente considerou adequada aqui para apresentar para vocês, que se trata de um afloramento na superfície do solo da água de um lençol freático. Né? É, isso pode ser comparado a uma camada granulada pela qual escorre água, situada entre outras sobre outras camadas, né, de rocha sólida. Ou mesmo um rio subterrâneo, que não é tão comum, mas acontece em algumas regiões. É, então, quando esse afloramento acontece, pode formar-se uma fonte onde a água é represada. Ela pode, né, normalmente a gente pode encontrar um acúmulo formado, por exemplo, por um lago, uma pequena represa, e dessa forma se configurar, né, nascer um curso d'água ou nascer ali um ambiente, né, que esteja presente um recurso hídrico. Né? Então, essa é uma definição que a gente poderia estar usando aqui para nascente. Normalmente essas águas provenientes de nascentes, elas fornecem uma água de boa qualidade e de forma ininterrupta, né? Ou seja, ela tem uma vazão ao longo de todo o ano. É lógico, evidente, que nos períodos secos a queda de vazão pode acontecer, mas uma vazão perene, né, permanente, ela tem vazão, ela escoa ali, ela aflora a água o ano todo, tá? Além da qualidade e quantidade de água da nascente, é muito importante, como eu disse, né, a variação da sua vazão. Então, em períodos secos, normalmente essa vazão cai, né, pela falta de precipitações. No período chuvoso, elas aparecem, né, inclusive algumas aquelas que são intermitentes, no período chuvoso, elas acabam aflorando, né, e atendendo aí é, uma série de demandas e usuários que dependem dela. Então, são informações importantes. E para preservar a qualidade, a quantidade e a vazão dessa preciosa água que vem, né, que é proveniente de nascentes, o ideal é adotar as melhores práticas em relação a cada uma delas, né, práticas de conservação. E aí a gente vai iniciar aqui, antes de entrar no assunto, falar um pouco, né, do ciclo hidrológico e da importância dele para a manutenção, para a recuperação, para a preservação dessas nascentes. Então a gente vai entrar nesse conteúdo agora, a gente vai passar uma animação sobre o ciclo hidrológico produzido pela NASA. Eu acho que é bem interessante, eu uso muito nas minhas aulas aqui de pós-graduação, que eu gostaria de compartilhar com vocês também. A gente, na sequência aí, apresenta então essa animação feita pela NASA. O endereço está aqui para quem quiser ter acesso. Acho que vale a pena aí conhecer um pouco mais, né, sobre o ciclo hidrológico. Iniciando aí o ciclo hidrológico nessa animação da NASA, nós temos o Sol, a nossa fonte de energia que movimenta todo esse ciclo hidrológico, promovendo a evaporação, a transpiração no mar, no oceano, a evapotranspiração. E aí nós temos a condensação com formação de nuvens, que são gotículas d'água em suspensão. Essas nuvens, por ação dos ventos, acabam se deslocando para o continente e em condições especiais de condensação, elas acabam promovendo a precipitação. Essa precipitação, ao entrar em contato com a superfície terrestre, elas são inicialmente interceptadas pela vegetação, né, no processo de interceptação, e acaba uma parte infiltrando no solo, nesse processo, né, que acaba alimentando não só o lençol freático, mas toda a movimentação de água no solo em profundidade. Nós temos
uma parte dessa água que é precipitada e que atinge o solo acaba sofrendo o escoamento superficial. Esse escoamento transporta não só sedimentos, mas também poluentes que estiverem disponíveis sobre o solo. E aí você observa na imagem, na animação, o armazenamento de água, não só no formato de neve ou gelo, né? Mas também nos reservatórios superficiais e subterrâneos, como foi mostrado. A descarga dos rios ela aumenta em função do processo de precipitação, porque ela é alimentada não só subterraneamente, mas superficialmente pela água que é escoada e também a água que infiltra. Então nós temos esse processo bastante dinâmico, movimentando todo o ambiente aí, seja superficialmente, seja subterraneamente. O processo aí na animação continua. Observe a formação de nuvens de neve, né, sobre a formação rochosa, né, certamente ali fazendo aí uma ocorrência mais comum em outros países, né, não é tão comum no nosso país, mas esse processo pode acontecer. Agora chegou a noite e tem as descargas elétricas, que é um fenômeno que acontece dentro das nuvens, da nuvem para a Terra, e aí você tem essas descargas, né? Esse processo vai continuando, ele vai cessando aos poucos, e aí a gente vai observando a conclusão do ciclo hidrológico com o retorno dessa água que evaporou do mar, do continente, e ela retorna para o mar. Então, por isso que nós chamamos de ciclo hidrológico, né? Então, dessa forma, a gente consegue entender didaticamente como acontece o ciclo hidrológico. Então, essa animação é uma animação muito interessante da NASA, que vocês podem ter acesso aí por esse endereço. Bom, vamos então continuar falando sobre a classificação de nascentes, né? As nascentes podem ser divididas perenes, que tem fluxo contínuo, mesmo no período chuvoso ou período seco, elas têm uma vazão. As temporárias, que só existem durante a estação chuvosa, e tem aquelas que surgem após as chuvas intensas, né, que duram poucos dias ou até algumas horas, né, que são as chamadas efêmeras. Então são os três grupos aí de nascentes que nós podemos classificar. Então aqui fotos de nascentes de Bom Jesus, do Itabapoana, no noroeste aqui do estado do Rio de Janeiro. São nascentes em uma região mais de serra, para servir aí de exemplo desse tipo de nascente. São nascentes permanentes, tá? Perenes, perdão. As nascentes também elas podem ser formadas em uma pequena área localizada, e nós chamamos de olho d'água, né, esse tipo de nascente. É bem popular, né, um olho d'água, fazer essa referência com nascentes. Né. Nós também temos um acúmulo inicial de água, a água escorre, e essas nascentes nós chamamos de nascente de encosta ou de contato. Então aqui no slide seguinte, nós temos aí algumas nascentes, né? Uma formação rochosa à esquerda aqui, o Gabriel aí, que é o nosso bolsista, que também está ajudando a realizar esse curso. Ele mostra aí, fazendo a amostragem, numa nascente aí, olho d'água, né? Onde a formação rochosa está presente. Nós temos também o afloramento difuso de nascente, ou seja, a nascente, você vê uma região com um grande número de pequenas nascentes. Nós tivemos essa ocorrência em alguns projetos nossos. E aí, de novo, eu trago aqui uma foto lá de Bom Jesus. Essa nascente aí é numa região bem alta. Nós tivemos um acesso, né, passando por várias propriedades, bem no alto. E chegando lá, a gente encontrou uma nascente com vários pontos, né, pequenas nascentes formando aquela nascente, um conjunto de nascentes. Também temos as chamadas nascentes de fundo de vale, né, onde acontece um acúmulo inicial de água e forma um pequeno lago, né, uma formação de um pequeno lago. Então aqui as fotos mostram esse tipo de nascentes também lá em Bom Jesus, né, com bastante acumulação de água, como se fosse uma pequena lagoa, né, um pequeno lago em uma região alta de formação
assim, bem interessante esse tipo de nascente. E é importante que a ocorrência, né, de nascentes, elas estão muito interligadas com a preservação ambiental, né? Então a proteção de nascentes ela tem uma vinculação direta com essa proteção ambiental. Então esses ecossistemas, quando bem preservados, quando bem protegidos, eles acabam viabilizando a existência dessas nascentes. E o que prova, né, que existe uma relação estreita entre a preservação ambiental e a disponibilidade de água. A gente tem um exemplo bastante bacana sobre isso, que é a proteção de nascentes na cidade de Nova York, né? A montante, né? Numa bacia próxima à cidade de Nova York, a água que é fornecida aos habitantes ela é toda proveniente dessas nascentes. Então a gente traz esse exemplo aqui para vocês, tá? Então a bacia hidrográfica do Croton é uma bacia que é protegida, que recebe incentivos fiscais, governamentais, protegendo essas nascentes e que nós temos então o acesso, né, o fornecimento de água a Nova York para mais de 9 milhões de pessoas, onde basicamente as águas dessas nascentes recebem apenas cloro e flúor antes de ser distribuída, né? Então é comum a gente ver em filmes americanos, né, nessas regiões as pessoas, né, pegando água da torneira, diretamente da torneira e bebendo, né, porque a água, sabe-se que é água de procedência, de qualidade. Com relação à legislação, o novo Código Florestal, né, Lei 12.651 de 2012, é a principal legislação que nós temos aí para proteger não só as nascentes, mas com as nossas APPs. Né? Então, ela, no artigo 3º, ela traz a definição de nascente e também de olho d'água, que nós já vimos, aí tem uma definição, né, afloramento natural de lençol freático, que é a presença perenidade da início a um curso d'água, essa é a definição na lei para nascentes, e para olho d'água, um afloramento natural de lençol freático, mesmo que intermitente. No artigo 4º dessa mesma lei, nós temos a definição que se considera uma área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas. E aí no artigo 4º, no item 4, a gente tem que as áreas em torno das nascentes e dos olhos d'água, qualquer que seja a sua situação topográfica, deverão ter no mínimo um raio de 50 metros de área de preservação permanente. Infelizmente, não é essa a realidade que nós encontramos no campo, nos trabalhos que nós fazemos aqui na região do Baixo Paraíba do Sul com relação às nascentes. Nós temos uma situação sim, de muita degradação, de muitas pastagens e pouca preservação dessas áreas de APP. Né? A grande novidade da lei do novo Código Florestal foi o Cadastro Ambiental Rural. Aqui na região, inclusive, o Instituto Federal Fluminense fez uma parceria com o INEA, que é o órgão ambiental do Estado, e a gente, inclusive, ajudou um pouco aí a fazer esses cadastros aí, principalmente nas pequenas propriedades, né? E esse CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, se mostrou uma importante ferramenta do poder público para a gestão e ordenamento territorial no que se refere às questões ambientais. E na lei, né, a Lei 12.651, que é o novo Código Florestal, ela prevê a obrigatoriedade de recomposição de uma faixa mínima nas margens dos cursos d'água, nascentes, lagos e lagoas naturais. Ou seja, o proprietário, ao fazer o CAR, ele tem que cumprir algumas obrigações caso a sua propriedade não esteja de acordo com a lei. Então aqui a imagem de uma nascente, né, um esquema de uma nascente, como deveria ser a vegetação no entorno de uma nascente, do curso d'água que forma. Lembrando que no caso de uma nascente, o raio mínimo é de 50 metros a partir do seu centro. Né? Então você deveria ter ali a vegetação nativa protegendo não só a própria nascente, mas sim, também o curso d'água que é formado. E com o objetivo aí de recuperar e proteger nascentes,
nós fazemos algumas recomendações básicas de um conjunto de muitas outras que podem ser feitas, e a gente indica aqui para vocês. Então, a primeira, o isolamento, principalmente em áreas que precisam ser recuperadas, tá, pessoal? Então, o isolamento da área adjacente à nascente, com cerca, né? O cercamento é uma medida importante porque ela evita o acesso, a penetração de animais, de homens, de veículos que possam comprometer a área de preservação permanente ali da nascente. Não pode ser impedida, né, a acessar essas fontes de água, essas nascentes, a fauna silvestre. Né? Então, animais ali da fauna silvestre devem ter acesso. Né? Então, tomar cuidado ao fazer essa cerca para deixar uma certa altura ali do chão livre para que esses animais possam ter acesso. Uma outra medida interessante seria a retirada de habitações, galinheiros, estábulos, pocilgas, depósitos de defensivos e outras instalações que possam, por infiltração de dejetos ou produtos químicos ou por enxurradas, contaminar o lençol freático e a própria nascente. Então, parece uma coisa exagerada, mas a gente encontra sim a construção de estábulos, por exemplo, galinheiros, próximos a essas nascentes, cuja ideia é facilitar o acesso desses animais ali, dessas criações a essa água ali disponível. Mas, logicamente, isso pode comprometer a qualidade dessas nascentes. Uma outra ação importante seria o afastamento do pasto e dos animais para prevenir o pisoteamento do solo próximo à nascente. Então, o cercamento ajudaria nesse sentido, porque impediria o acesso dos animais, por exemplo, um gado, né, peso aí 300 quilos, por exemplo, com 4 patas pequenas, são verdadeiros soquetes, né, pisoteando ali, compactando o solo. Essa compactação do solo acaba reduzindo a capacidade das águas de chuva infiltrar no solo, promove o escoamento superficial e causa, portanto, a erosão aí nesses solos, transportando aí uma série de resíduos, solo, produtos químicos que acabam contaminando os recursos hídricos da região. Então, essa também é uma medida importante, que é o afastamento do pasto e dos animais para prevenir esse pisoteamento na região ali da nascente. Uma outra medida que a gente também recomenda é não só preservar a área onde está a nascente, mas também a toda a bacia de contribuição para aquela nascente. Então essa é uma medida mais geral, logicamente dependendo da bacia, ela exigirá o envolvimento de outros proprietários, né? Um trabalho conjunto e de certa forma esse é o trabalho que o Comitê do Baixo Paraíba do Sul vem realizando ao longo do tempo, a fim de permitir que essas áreas sejam de fato ocupadas. Uma outra informação importante que a gente vai ver com mais detalhes na oficina 4 é que a regeneração da cobertura vegetal das nascentes ela tem uma relação estreita, né, com a manutenção das condições ideais de qualidade, quantidade e vazão de água nessas nascentes. Então, quando a gente promove essa regeneração da cobertura vegetal, a gente está ajudando a preservar, a recuperar essas nascentes. E qual seria uma sequência de etapas aí? Então a gente apresenta aqui para vocês nesses slides, né, que você precisa escolher o sistema de reflorestamento, escolher as espécies ali nativas, né, mais adequadas na região, a combinação de espécies para reflorestamento, a distribuição das espécies no campo, o plantio e manutenção. Mas tudo isso, gente, precisa ser feito por um técnico habilitado, por um engenheiro agrônomo, por um técnico em agropecuária, né? Isso tem que ser um engenheiro florestal, isso tem que ser submetido ao órgão ambiental, aqui no caso do Estado do Rio, ao INEA, para aprovação e vocês fazerem tecnicamente o trabalho correto e com as licenças necessárias. Né? Mas, como eu disse, maiores detalhes sobre essa regeneração da cobertura vegetal na oficina 6. Bom, então agora nesse momento eu queria abordar um pouco sobre a pesquisa com nascentes que nós temos aqui no Instituto, o que a gente tem e que a gente já desenvolveu aqui no Instituto Federal Fluminense. Então nós já realizamos alguns trabalhos
de orientação de mestrado aqui, nosso programa de pós-graduação em engenharia ambiental, nosso mestrado em engenharia ambiental. Um deles é o trabalho do Ramon Silveira, né, que foi lá em Bom Jesus, que ele concluiu em 2017. Nós trabalhamos lá na avaliação ambiental e caracterização físico-química e microbiológica das nascentes de Bom Jesus do Itabapoana, lá na bacia do rio Itabapoana. Um trabalho bem bacana, que a gente teve a oportunidade de avaliar a qualidade, né, a qualidade de água, mas também a questão da cobertura vegetal. Tivemos a parceria do Comitê de Bacia e de outros parceiros importantes, né? O trabalho do Ramon está disponível na página do IFE, né, a página do mestrado de engenharia ambiental do IFE, que vocês poderão acessar o trabalho na íntegra, né? Aqui eu trago algumas fotos, né, desse trabalho. Observe aí algumas fotos do trabalho de campo, mas o que eu coloquei aqui para chamar a atenção a quantidade enorme de pastagem que nós temos nessa região. A pastagem é uma predominância não só na bacia do Rio Paraíba do Sul, mas também na bacia do Rio Itabapoana. E aí é um trabalho aí, o Leandro aí tirando a amostra na foto direita e eu estando com ele aí. Um outro trabalho bem bacana que nós fizemos lá em Areal foi a avaliação do estado de conservação de nascentes de um quilombo de Boa Esperança. Nós tivemos todo o apoio lá do chefe lá do quilombo. Nós tivemos a Tainara, que é lá de Petrópolis, já tinha uma relação lá com aquele quilombo. Foi um trabalho bem bacana, a gente se deslocava de Campos, né? Algo em torno de 500 quilômetros para poder fazer esse deslocamento. Fazíamos a coleta em um dia todo, trazíamos aqui para o polo de inovação para fazer as análises, e a gente fez 3 amostragens de campo. Um trabalho que, assim, que exigiu muito, né, da instituição, mas extremamente gratificante, né, que é um quilombo. Eles vivem, eles abastecem suas casas com a água das nascentes. Então, assim, e o retorno, né, a defesa da dissertação da Tainara foi feita lá no próprio quilombo. Então foi um sucesso absoluto de um trabalho que a gente teve a oportunidade de co-orientar aí da Tainara. Então aqui algumas fotos. À direita a Tainara com Gabriel no trabalho de campo. À esquerda aí o Gabriel coletando lá ao fundo a amostra de água. Ao centro ali de chapéu o professor Luiz Felipe Umbelino, que era o orientador, né? E a equipe fazendo as amostras, coletando as amostras de água nas nascentes lá do quilombo Boa Esperança. Esse trabalho do José Natal Correia está em andamento, né? A nossa previsão é que ele defenda agora em julho, agosto, eu me orientando, a avaliação do estado de conservação das nascentes da subbacia do Valão da Onça, no município de Cardoso Moreira. Essa bacia do Valão da Onça, ela fica na divisa entre Campos e Cardoso Moreira, né? Mas por um acordo lá com o prefeito de Cardoso Moreira, nós estamos desenvolvendo esse trabalho lá no município. Então a gente está já fez todo o trabalho de campos antes aí desse isolamento social, já coletamos as amostras, já analisamos, e agora nós estamos na parte da escrita, né, dos artigos, para que ele possa fazer a sua defesa. É um trabalho bastante interessante também, né? Então aqui à direita o José Natal, né, que é capixaba, ele é um trabalho de campo. Aqui à esquerda uma nascente, né? Vejam que ela está cercada com arame farpado, mas não tem mata ciliar nenhuma. O que predomina é a pastagem. De uma maneira geral, é essa situação que a gente encontra. E o Zé Natal aí fazendo o seu trabalho. A gente vai ter, pessoal, um espaço lá na nossa página do YouTube para que vocês possam mandar seus vídeos, né? O José Natal, a Tainara e o Ramon, eles terão os seus vídeos lá compartilhados com vocês para falar da experiência deles com as nascentes aqui, com os seus trabalhos e com nascentes, mas eu gostaria também de receber o trabalho de vocês, tá? Então, vocês podem preparar um vídeo, me enviar por e-mail, no e-mail aí do projeto, do curso, nascentesif@gmail.com,
e a gente vai preparar e vai colocar lá na página para que a gente possa, para que todos nós possamos compartilhar nossas experiências, trazer aqui informações relevantes sobre esse projeto. Bom, agora eu queria falar um pouco mais do projeto que deu origem a esse curso, que é o Diagnóstico Ambiental das Nascentes em Distritos de Campos dos Goitacazes. Lembrando que Campos dos Goitacazes fica na região do Baixo Paraíba do Sul. Esse projeto, que nasceu em 2018, ele propôs avaliar condições ambientais das nascentes dos distritos aqui de Campos, pensando, levando em consideração o estado de conservação da área onde se encontram, mas principalmente no que diz respeito à cobertura vegetal e qualidade de água. Então, é um trabalho bastante difícil, porque a gente vai ver daqui a pouco, localizar essas nascentes, conseguir acesso às propriedades, com muita dificuldade, mesmo sendo acompanhado pelo subsecretário de Meio Ambiente, que foi o caso, não é um trabalho muito elementar. É um trabalho bastante intenso, que leva aí um dia inteiro, e ainda tem que trazer as amostras para fazer as análises, né? E as análises que foram feitas, nós fizemos essas análises aí, pH, turbidez, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido, temperatura, coliformes totais e termotolerantes, lembrando que as nascentes em tese são classificadas como classe especial, né? E as análises feitas lá no laboratório do Polo de Inovação, o LabFoz. Então, foram feitas, né, e ainda está sendo feito um levantamento florístico das arbóreas nativas da região, justamente para que essas espécies nativas possam, no futuro, servir de base para um plano de recuperação dessas áreas degradadas, né? Na verdade, esse projeto tem um apoio do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul, mas também da Prefeitura Municipal de Campos, que inclusive financia bolsas no projeto Viva Ciência. Então nós temos aí recursos em uma parceria importante com a Prefeitura, com o Comitê de Bacia, e a gente está conseguindo avançar com muita dificuldade, mas fazendo aí os trabalhos de campo, e a gente espera que ao final a gente possa ter informações para que essas áreas possam ser recuperadas dentro de uma política aí municipal. A gente também tem a intenção de fazer uma estimativa do custo de recuperação das áreas, né, onde as nascentes se encontram degradadas, que é, sem dúvida nenhuma, grande parte delas. A gente tem poucas áreas aqui preservadas, a maior parte das áreas são degradadas, e no final, quem sabe, junto aí com um grupo de trabalho de nascentes do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, propor, junto aí com o comitê, com a prefeitura, um programa de PSA hídrico, né? Pagamento de serviços ambientais aqui no município. Então a gente já realizou estudos nos distritos de Ibitioca, Morangaba, Vila Nova de Campos e Morro do Coco. E a gente ainda falta realizar esse trabalho em Santo Eduardo. Então, o objetivo geral é realizar esse diagnóstico ambiental nos distritos aqui de Campos dos Goitacazes, mas não só em todos os distritos. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Identificar no campo as nascentes levantadas com base cartográfica vetorial contínua do estado do Rio de Janeiro, na escala de 1 para 25 mil, desenvolvida no âmbito do projeto RJ25 do INEA, utilizando o software QGIS. Então, na verdade, aqui foi uma parceria, fruto de uma parceria que nós fizemos com o INEA na realização do CAR. A partir dali, a gente propôs esse projeto. Então, esse projeto, a gente consegue, a partir do levantamento, identificar o início, né, dos cursos d'água, teoricamente seriam as nascentes, e a gente vai a campo, após identificação no QGIS, né, no computador, colocamos as coordenadas no GPS e fazemos a identificação, ou procuramos fazer a identificação no campo. Logicamente, muitos daqueles pontos que estão identificados como nascentes no levantamento, no campo não se confirmam. E a validação desses dados é feita, então, pelo projeto. Lógico que a gente não consegue ir a todos os pontos, né, pessoal? Então a gente vai a alguns, faz para amostragem, para poder apresentar um resultado aí viável.
E também, um outro objetivo específico foi e é avaliar a qualidade de água das nascentes encontradas nos distritos, né? Então nós já fizemos nesses distritos que estão aí, Bitioca, Morangaba, Vila Nova de Campos e Morro do Coco, e ainda falta fazer em Santo Eduardo. Então a gente também avalia as condições ambientais do local onde ficam essas nascentes, né? O nível de degradação da cobertura vegetal, que é bem comum, porque, repito, pastagem degradada é o que é mais comum na nossa região. E, como eu já havia comentado, nós também desejamos estimar o custo médio de recuperação ambiental das nascentes degradadas. Então, aqui um mapa do município de Campos. À esquerda, nós temos os distritos, né? Campos é um município bastante grande, na verdade, é o maior município do estado, em termos de dimensões territoriais. Mas se a gente olhar à direita, a gente pode perceber que a parte leste e norte do município é onde nós temos uma região mais movimentada em termos de topografia, né? A parte à direita, embaixo, é uma grande baixada, né? Então, assim, não é comum ou não é muito presente a formação de nascentes nessa região. Então, a gente deu prioridade aos municípios, aos distritos, perdão, de Bitioca, Morangaba, também de Vila Nova, Morro do Coco, mais ao norte, e também Santo Eduardo, para a gente fazer, para desenvolver o projeto esse nosso projeto com nascentes. Bom, com relação à base cartográfica do INEA, o Leonardo Campanelli, que é o biólogo do INEA, parceiro nosso, também faz parte do nosso doutorado profissional em recursos hídricos. Ele vai estar detalhando, vai fazer uma prática no QGIS com vocês na oficina 2, mas aqui eu trago a informação dessa base cartográfica, né, do INEA, que foi elaborada a partir de uma parceria entre o IBGE e o governo do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Ambiente. A base cartográfica vetorial contínua do estado de Janeiro, na escala de 1 para 25 mil, a BC 25 RJ, foi desenvolvida no âmbito do projeto RJ25. Faz parte de um conjunto de dados geoespaciais de referência estruturados em base de dados digitais do território do estado do Rio de Janeiro para essa escala. O Leonardo vai detalhar, vai mostrar onde buscar essa base cartográfica que está disponível, né, gratuitamente, logicamente, por ser uma informação pública, e vai mostrar para vocês um pouco na oficina 2 de como manipular, como utilizar essa base justamente na questão aí de identificação das nascentes, mas evidentemente será possível vocês encontrarem aí outros usos também. Bom, essa base cartográfica do INEA tem por objetivo prover à sociedade um mapeamento plano e altimétrico digital através de uma base cartográfica contínua compatível com os requisitos de sistema cartográfico nacional, e ela é adequada também aos padrões e normas de infraestrutura nacional de dados espaciais. Então, eu já coloco aí para vocês o endereço onde vocês podem baixar essa base de dados no site do IBGE, mas também no site do INEA vocês têm acesso ao mesmo endereço. Tá? Então, vocês podem, para quem trabalha com geoprocessamento, com QGIS, pode ter acesso de todo o estado do Rio de Janeiro dessa base aí, que é muito rica e que ela precisa, inclusive, ser bem explorada por nós. Então, maiores detalhes, o Leonardo Campanelli dará na oficina 2. Com relação à qualidade de água das nascentes, nós seguimos aí padrões descritos aí no Standard Methods. Eu acho que para quem trabalha com qualidade de água sabe que essa referência é uma das mais importantes aí para as nossas análises. Então, o laboratório segue esse padrão de análise. O nosso laboratório é o laboratório de monitoramento das águas da Foz do Rio Paraíba do Sul, LabFoz. Ele fica no Polo de Inovação Campus Goytacazes,
e pode ajudar a entender melhor a complexidade que é receber essas análises, essas amostras, fazer essas análises. Nós temos lá o professor Tiago, a Carol, são técnicos lá responsáveis, os bolsistas, estagiários, que dão todo o suporte, não só para esse projeto, mas todos os projetos que envolvem qualidade de água no Instituto Federal Fluminense. Né? Mas maiores detalhes a gente vai ter lá na oficina 4, né? O Gabriel vai estar liderando, coordenando essa ação, junto lá com os colegas que atuam naquele laboratório. Com relação aos trabalhos de campo, todas as nascentes foram georreferenciadas com o auxílio de GPS, e as condições ambientais, né, foram registradas, algumas amostras de folhas, de galhos dessas amostras, dessa vegetação que foi encontrada, a gente fez um recolhimento, nós tivemos a oportunidade de pesquisar com outras instituições, inclusive a identificação dessas espécies. Foram coletadas amostras de água, né, de cada nascente em 2 campanhas, num período chuvoso e num período seco. Uma coisa importante é que a coleta, né, da flora encontrada, nós tivemos um trabalho no Jardim Botânico, né, para poder fazer a identificação. Os nossos bolsistas estiveram lá, inclusive levando esse material. Nós tivemos também aqui um apoio importante aqui do Porto do Açu, né? na RPPN Caruara, o Daniel, que é o responsável lá, o engenheiro florestal responsável, nos ajudou, inclusive com a identificação dessas espécies, né? Para que a gente pudesse fazer um trabalho aí com qualidade. Né? Os resultados da qualidade de água, eles foram comparados com os parâmetros estabelecidos pela resolução CONAMA 357, para corpos d'água classificados como classe especial. Tá? Maiores detalhes a gente vai ter sobre esses trabalhos de campo com a Maria Eduarda, que é a nossa bolsista, na oficina 3. Então aqui algumas fotos, né, do trabalho de campo. Aqui à esquerda, aqui eu, aqui mais à frente, né, o Gabriel, a Maria Eduarda e o nosso motorista, o Marco Antônio. À direita embaixo nós temos o Carlos Ronald, que é o subsecretário de Desenvolvimento Ambiental de Campos dos Goytacazes. O segundo ali é o proprietário, né? a bolsista nossa, que trabalhava também no projeto, e o Gabriel, né, nessa saída de campo. Então, essas são algumas imagens para vocês terem ideia aí do que é esse trabalho de campo, né, com dificuldade de acesso, dificuldade de chegar às nascentes para identificar. Então não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, mas é bastante gratificante quando a gente apresenta os resultados, como a gente está fazendo nessa oficina aqui com vocês. Bom, com relação aos benefícios da sociedade, nós podemos elencar algumas questões aqui que nós consideramos importantes. Então, gerar informações ambientais das nascentes do município de Campos dos Goytacazes. Como nós temos bolsas aí financiadas pelo próprio município, a gente entende que há interesse do município em, no futuro, fazer um programa aí de PCA hídrico, né, para poder, junto com o comitê de bacia, fomentar a recuperação dessas áreas, dessas nascentes, levantar informações técnicas e econômicas para fins de recuperação ambiental, também dessas APPs, também é uma ação importante aí, que eu creio que o próprio município poderá utilizar, identificar o potencial para a implementação de um programa de pagamento de serviços ambientais, como a gente vem falando. Então, maiores detalhes a gente vai estar trazendo para vocês na oficina 5, quando a gente falar aí dessa recuperação. Aqui são as principais referências que nós usamos, né, nessa apresentação. Nós temos esse trabalho aí da WWF, Nascentes do Brasil, Estratégias para a Proteção de Cabeceiras em Bacias Hidrográficas, um trabalho bem interessante. Vocês podem baixar, né, digitar, pegar esse título aí, digitar na internet, vocês vão conseguir baixar o PDF. Uma outra fonte que eu citei aqui,
acesso aí ao programa de mestrado em Engenharia Ambiental do IFE. Lá nós temos as dissertações do Ramon, da Tainara, do José Natal daqui a pouco, né, e outros trabalhos aí na área ambiental que podem ajudar ajudar ou orientar algumas ações aí de recuperação ambiental, principalmente nascentes, né? Agora nós estamos iniciando o nosso doutorado em modelagem e tecnologia para meio ambiente aplicados em recursos hídricos do Instituto Federal Fluminense. Então, o primeiro doutorado profissional, né, para aqueles que, principalmente para aqueles que atuam na área, é uma boa oportunidade para fazer um doutorado profissional, aulas à noite, preferencialmente. Então, a gente está oferecendo à comunidade aí um retorno importante. O site do comitê, que eu já havia apresentado antes, mas né, a gente volta aqui como referência importante, tem uma série de informações aqui da região do Baixo Paraíba do Sul. Né? Também eu estou indicando aí o site da ANA, com os documentos, com cadernos de capacitação, tem um material riquíssimo à disposição lá que podem ser usados por todos para fazer seus trabalhos aí na área de recursos hídricos. E o site aí da ONU, ONU Brasil, onde vocês podem também se aprofundar um pouco mais sobre a questão dos ODS, né? Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável, e aí a gente destacou aqui o ODS 6, né, na nossa apresentação. Bom, a próxima oficina será então do Leonardo Campanelli. Ele é biólogo do INEA, um parceiro nosso, é professor do nosso programa de doutorado, e ele vai estar falando a utilização do geoprocessamento no diagnóstico ambiental das nascentes, né, utilizando o QGIS, tá? Então, assim, eu recomendo que vocês assistam os vídeos aí da oficina 1, respondam ao teste, né, que a gente vai mandar para vocês, ou já mandamos, ou estaremos mandando para vocês por e-mail, para vocês responderem, é um teste online, e aí na sequência vocês possam estar dando continuidade a nosso curso, fazendo a oficina aí do Leonardo, que é um nosso parceiro aí, um rapaz, um jovem extremamente talentoso e que é nosso professor do nosso doutorado aí, profissional em recursos hídricos.